Você já se deu conta que você pode estar todos os dias vivendo a realidade que você não quer viver, mas você se sente tão preso nessa matriz, nessa realidade, nesse estilo de vida, nessa rotina, que você simplesmente não suporta mais. E você quer encontrar uma maneira de mudar, de seguir um novo caminho ou de sentir mais satisfação com a sua própria vida. Se você se identificou com isso, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final que eu vou te contar a verdade sobre a tua realidade que ninguém te contou até agora. A nossa realidade, a realidade que a gente vive, ela é criada pelo que a gente pensa. Parece óbvio, né? Mas eu vou te explicar. A realidade que você está vivendo hoje, você criou ela ontem, lá no passado. Então, o que você está vivendo hoje é fruto de uma programação invisível, que vem da sociedade, do meio que você está inserido, das tuas crenças, do modo como foi a tua criação de vida. Enfim, tudo isso influencia, tudo muito misturado, contribuiu para a tua personalidade. E a realidade que você está vivendo hoje é um produto disso que foi sendo moldado na tua mente. Então, às vezes, parece que você não tem como sair do que você está vivendo, da tua realidade agora, porque você está tão acostumado, tão programado, que fica difícil pensar em alguma coisa diferente. Então, às vezes, você pode se deparar, ter a seguinte dor, né? Poxa, eu gostaria de estar fazendo uma outra coisa, trabalhando numa outra coisa que me desse mais satisfação, mais propósito de vida, mais sentido, só que você não sabe como, fica difícil encontrar uma solução. Por que que é tão difícil? Porque essas crenças, elas são uma programação. E é difícil mesmo, em alguns momentos, quando você não faz um olhar assim de fora, quando você não tem tanto autoconhecimento, você se desconectar um pouco da tua realidade e fazer uma análise, vamos dizer assim, mais elaborada sobre isso. Mas esse vídeo, ele tá aqui justamente para te ajudar nesse exercício. Primeiro, de descobrir essa verdade sobre essa realidade. O primeiro ponto é, se você não está feliz com a realidade que você está vivendo, isso já é um sinal de que você precisa se mover, de que você precisa se movimentar para criar uma realidade diferente dessa que você está vivendo. Então, primeiro entenda de onde é que isso vem. Vem desse contexto, da tua família, da maneira como você foi criado. É assim que você enxerga a vida. Então, o que que acontece? Quando você era criança, talvez o conceito de sucesso que foi passado para você era que você tinha que estudar, procurar um bom emprego, ou de repente fazer uma faculdade para ter um bom salário. E é isso. Será que esse realmente é o conceito de sucesso? Porque se fosse assim, todo mundo que se forma, tem um bom salário e tal, tem um emprego, seria 100% feliz. Então, na realidade, de onde é que isso vem? Vem exatamente daí. Quando você para pensar sobre isso ou se questionar, poxa, mas será que não tem uma realidade diferente que eu possa viver? Tem. E isso aqui tudo vai te ajudar a descobrir. Então, a nossa realidade, ela é criada pela nossa percepção. Olha só, vou te dar um exemplo muito claro sobre isso. Se você der uma situação, contar uma história para alguém, vamos supor, um filme, você está assistindo um filme com um amigo, com uma pessoa da tua família, o que seja. Aí, é o mesmo filme, é a mesma história, mas você tem uma percepção sobre o filme, de repente você gostou do filme, achou interessante, outra pessoa que está ali assistindo com você já vai ter notado uma coisa completamente diferente, ou então você vai falar, puxa, eu não percebi isso no filme que você falou, que interessante. Olha que exemplo simples para mostrar que a tua realidade, ela é moldada pela tua percepção. Então você percebe umas coisas, outra pessoa percebe outras. Isso aí já nos dá uma dica. Uau, então quer dizer que
Existe uma realidade diferente que eu posso criar, começar a criar para minha vida, de um modo de perceber a vida que eu não tenho, entendeu? Então, você está enxergando as coisas com a tua lente, com a tua percepção atual. Mas quando você parte do aprendizado de que existem outras percepções que podem gerar uma realidade nova para você, isso começa a te despertar e te abrir os olhos para novas possibilidades. Então, aí vem uma pergunta interessante. O que a minha própria percepção está me limitando para que eu não consiga mudar a minha realidade? Então, você começa a enxergar que sim, que existem novas possibilidades, apenas que você ainda não explorou ou que você não tomou conhecimento. Tem uma frase que diz o seguinte, que eu ouvi de um grande mestre, de um grande professor, muito conhecido por sinal. Ele fala assim: o que você não tem é pelo que você não sabe, porque se você soubesse, você já teria. Então tem coisas que você ainda não sabe, que você precisa conhecer para gerar uma nova realidade. Então isso muitas vezes vem de você conhecer as tuas forças, as tuas habilidades. Pode ter certeza que tem habilidades tuas, talentos teus, que você simplesmente enterrou. Sabe aquela parábola dos talentos que tem na Bíblia, né? E aí a pessoa vai lá, recebe um punhado de talentos, um pouco mais, um pouco menos, e tem o que sabe multiplicar, outro que fez uma coisa assim modesta e outro que enterrou. E o que enterrou foi punido pelo Senhor. E aí vem aquela frase dura que está escrito na Bíblia. Porque do pouco que você tem, porque você teve medo, até o pouco que você tem vai te ser tirado. Por quê? Porque você não está honrando o que você tem de mais precioso, que são os teus talentos, que são as tuas habilidades, aquilo que Deus depositou em você. Isso nos leva a um outro ponto importante da nossa conversa aqui, que é o seguinte, sobre a tua realidade, que a dor que você evita molda a sua realidade, ou seja, muitas vezes você pode estar com medo de agir, não exercendo a tua capacidade de coragem, ou não colocando em prática alguns planos em relação a um objetivo, alguma coisa que você quer, e aí, por medo, você acaba evitando e aquilo vai construindo muros de proteção ao teu redor. Então, se você olhar, por exemplo, para a história de grandes empreendedores, pessoas que conquistaram, realizaram coisas interessantes, elas sim encontraram dificuldades, mas elas não se deixaram intimidar ou parar por causa dos desafios. Então, parta do princípio que desafio você vai encontrar. Então, muitas vezes, pelo fato de você querer evitar a todo custo sofrer uma dor, a dor de um fracasso temporário, né? Uma coisa assim, você tentou de um jeito, não deu certo, mas na verdade, isso só faz parte do teu aprendizado. Isso só está te levando para um outro nível. Então, quando você evita a dor a qualquer custo, você cria esse muro ao teu redor e isso vai te mantendo cada vez mais dentro dessa realidade que você está agora e que está te deixando infeliz e insatisfeito. Então, para sair disso, eu te pergunto, faz essa reflexão, pega papel e caneta e pensa sobre isso. Qual é o tipo de dor que eu estou evitando a todo custo na minha vida, mas que é esse medo, essa dor que eu estou evitando, está me mantendo exatamente nesse mesmo lugar que eu não gosto e que eu não quero permanecer. Então isso pode ser relacionado, por exemplo, a uma amizade, um relacionamento que você conheceu alguém e por medo de ficar só, aí você mantém aquele relacionamento, aquele namoro, por exemplo, ou aquela amizade que não te agrega em nada. Muitas vezes, pelo medo, você não procura um trabalho melhor para você, um trabalho onde você vai entrar na tua zona de convergência, algo que realmente você goste, né? Então, pelo medo
ou pela falta de planejamento, você simplesmente vai ali empurrando com a barriga e a tua realidade vai continuando sendo exatamente a mesma. Isso você vai perdendo aos poucos o contato com a tua própria essência, você esquece quem você é. Por quê? Como é que isso acontece? Como é que você identifica que você perdeu o contato consigo mesmo, com a tua própria identidade? Primeiro, quando você vive tentando agradar os outros, você abre mão de quem você abre mão de coisas que você que são valiosas para você, às vezes até de valores seus, para poder se encaixar, para poder agradar. Eu já fiz outro vídeo aqui no canal, eu vou deixar na tela final depois, você assiste esse vídeo todo, aí na tela final vai estar esse vídeo sobre, exatamente sobre esse assunto. Uma outra coisa que te mantém na tua realidade atual, que não te deixa satisfeito, muitas vezes é o modo sobrevivência. É você ficar tanto tempo ligado no modo sobrevivência que te afasta da realidade que você quer criar, que você quer viver. E muitas vezes nem precisa mais você estar nesse modo sobrevivência. Então não estou falando assim com isso que em alguns momentos da tua vida você tenha que fazer coisas que realmente não te agradam, que realmente não estão conectados com o teu propósito, mas que você precisa fazer, faça. Mas tenha o discernimento de entender quando você já pode relaxar um pouco. Tem pessoas que não sabem relaxar e que ficam no modo sobrevivência o tempo todo. E isso vai te mantendo num estado de ansiedade, num estado assim de alerta que não precisa mais. Então consiga entender qual é a estação da tua vida que você está vivendo agora, que de repente você está conectado ainda com reações, com comportamentos que você já poderia ter desapegado já há bastante tempo, e isso ainda está te prendendo no lugar que você está. Se você está achando que esse conteúdo está trazendo valor para você, então já dá aqui o teu like se você concorda com alguma coisa que eu falei até o momento, para que esse vídeo e mais conteúdos que eu faça aqui possam ser recomendados para você. Senão os vídeos do canal vão ficar perdidos no tempo e no espaço. Você acha que tem gente que precisa conhecer essas verdades? Então, dá a tua contribuição deixando aí o teu like, é a única coisa que eu te peço. E se você não se inscreveu até agora, aproveita e se inscreve. Vamos lá para o próximo passo em relação a essas verdades sobre a tua realidade que ninguém te conta. Então, eu falei agora há pouco sobre perder a essência, né? E aí eu vou te dizer agora um sinal claríssimo de que você está se desconectando de você, de quem você são sintomas. Primeiro deles é a ansiedade. Quando você está ansioso por alguma coisa, é porque há um desajuste aí. Há algo que não está encaixando legal. Tem alguma coisa que não está te fazendo bem nessa realidade que você está vivendo. Então, presta atenção se você tem vivido dias ansiosos, se você tem sinais de ansiedade. Eu, por exemplo, numa situação que eu tive que me adaptar, num volume de demandas muito grande, era uma situação de trabalho, o meu olho começava a tremer de dia e de noite. Dias e dias e dias, assim, o olho tremendo. Isso é tensão emocional. Isso é ansiedade. Graças a Deus eu me libertei disso. Mas olha para os sinais que o teu corpo está dando de ansiedade. Toma muito cuidado com isso, porque isso envolve a tua saúde. Quando você está numa carga de ansiedade, o teu corpo vai sentindo os efeitos disso dia após dia. Isso é um sinal de que você tá vivendo uma realidade que você não gostaria de estar vivendo. Um outro sinal é a comparação. Você fica achando que a tua vida é uma porcaria e que a do amiguinho do lado, que o do vizinho é maravilhosa, perfeita e não tem problema nenhum. Na verdade, você não sabe quais são as lutas que aquela outra pessoa está passando ou viveu até chegar naquela conquista maravilhosa e tal. Você não sabe dos bastidores daquela outra pessoa. Então, a comparação é uma armadilha terrível. Eu mesma já caí nessa armadilha. E eu te falo, não vale a pena. Só vai fazer com que você se sinta pequeno, com que você se diminua, enfim, não é justo com você. Então,
Quando você começa a se comparar, é sinal que você está se desconectando de quem você é, da tua identidade real. E isso é muito perigoso, porque quanto mais você se desconecta de você, mais você fica preso nessa realidade aí que você não quer. E isso gera para um outro ponto, que é a insatisfação. Você fica insatisfeito com tudo. Você passa a reclamar, você passa a achar tudo uma porcaria. Enfim, tudo fica ruim. Aí a tua percepção, que eu já falei no começo, também fica péssima. Você passa a reclamar, então quanto mais você reclama, mais o teu foco vai para aquilo que tá ruim. E pior você se sente. E mais ansioso você fica. Entendeu? Que você começa a entrar no loop infinito de insatisfação. Então, tudo bem. Então, você entendeu essas verdades sobre a tua realidade. E agora, como é que você faz para sair disso? Primeira coisa, gente, mais importante de tudo, se conecta com Deus. Você por acaso já lembrou que Deus existe hoje na tua vida? Se você, respirando, é porque Deus cuida de você. É porque Ele tá aí te guardando. Faz quanto tempo que você não tem uma conversa de coração aberto com o Senhor? Então, é o primeiro passo para te libertar, para te levar para lugares mais altos, para uma realidade de vida melhor, é você se conectar com o Criador de todas as coisas, a fonte inesgotável do universo, de abundância, de prosperidade, de amor, de bênçãos. É Deus, gente. Não tem outro caminho. Você precisa se conectar com Deus. Como que tá o teu relacionamento com Ele? Então, começa a ler um versículo por dia. Tem tantos aplicativos que você pode instalar no teu celular e você ter lá a notificação e você lê aquele versículo todo dia de manhã e você traz aquilo para a tua vida, traz aquilo para a realidade que você está vivendo, e isso começa a te transformar de dentro para fora. Então, o teu despertar da tua consciência, do teu interior, começa com a tua espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu me refiro à conexão com Deus, conexão com o Criador, com aquele que te fez. Então, se você tem sentido que a tua realidade está te tirando, o teu piloto automático está te tirando do teu contato com Deus, considera isso seriamente, porque quando você começa a ter contato com a palavra de Deus, com a oração, ouve louvores, começa a ser mais grato por algumas coisas que você tem, por mais que a tua realidade hoje não seja aquilo tudo que você quer viver, mas algumas coisas boas tem, aí você começa a virar aquele ponto da percepção que eu falei lá no começo do vídeo. Então você começa o teu despertar, começa a acender uma luz de esperança. E aí a gente vai para um outro ponto importante sobre esse despertar, para você criar uma nova realidade, que é você saber o que você quer. Se essa realidade que você está vivendo agora, você tem certeza que não é o que você quer, então tá, qual é a que você quer? Tenha clareza de onde você quer chegar. Você tem essa clareza? Você tem um objetivo bem definido, um sonho? Gente, a gente não pode parar de sonhar. Jamais. De maneira alguma, você não pode parar de sonhar. Você tem que sonhar sim e sempre. Então resgata de repente aquele sonho que ficou lá engavetado, esquecido há algum tempo. Resgata isso e começa a trazer à tona. E aí você vai alimentando esse sonho. Você tem que matar de fome a tua realidade que você não quer e começar a alimentar a realidade que você quer viver. Chamar à existência as coisas que não existem. Isso é a especialidade de Deus. Então você é feita à imagem e semelhança dele. Então começa a chamar à existência a realidade que você quer. Como? Sendo grato, declarando aquilo que você quer viver, declarando, se você quer prosperidade, eu declaro a prosperidade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Começa a abrir tua boca para parar de reclamar e começa a declarar realidades que você quer viver. Então, você fala, eu abençoo o meu casamento, se você está com problema no casamento, eu declaro que eu terei um casamento feliz e tal. E aí a gente vai para um outro ponto, que aí é o que fecha com chave de ouro. Você declara e você começa a agir.
você começa a plantar as sementes daquela nova realidade que você quer viver. Porque a fé sem obras é morta. Então você tem que crer que aquilo vai acontecer e você tem que começar a agir. Faz o teu plano de ação. Eu quero uma nova realidade, então qual é o primeiro passo essencial que eu tenho que começar a dar a partir de hoje? É emagrecer? Então eu vou fazer atividade física. É o primeiro passo. E manter, né? Eu quero montar meu próprio negócio. Qual é o primeiro passo? Vou fazer uma pesquisa de mercado, vou ver como é que isso funciona, vou perguntar para a inteligência artificial como é que tá as possibilidades disso, como é que a minha concorrência trabalha, quais são as ações concretas que você vai fazer a partir de agora, porque não adianta você só reclamar e não fazer nada. Então, quando você começar a se colocar em ação, você vai perceber que isso vai te dar um ânimo novo, um gás novo e você vai sim começar a botar o pé na nova realidade de vida que você quer viver. Esse vídeo te ajudou? Contribuiu? Fez você refletir? Então deixa aqui o teu comentário, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, essas ideias, porque você pode estar salvando a realidade de alguém que também precisa dessas verdades. Beijo, até o próximo vídeo aqui no Descubra Seu Poder.